Paulo, estamos. Mas agora sim. Sim. Perfeito. Legal, bom, então, boa tarde a todos. É muito bom poder apresentar o Saúde para Já e a minha história. Então, bom, eu sou formada em publicidade pela SPM. Eu escolhi esse curso, né, naquele momento que a gente não sabe muito como chegar lá no lugar que a gente imagina, né, que quer chegar. Então, na verdade, eu me interessava pela estratégia de marketing e aí escolhi publicidade, né, achando que era o caminho mais próximo. Quando eu estava me formando, meus colegas me chamaram para trabalhar com eles, né, numa agência que eles estavam abrindo de branding e comunicação. E aí fui gerente de projeto, me tornei sócia também. Eu não tinha esse sonho de empreender na época, né, eu nunca tive, mas eu achei que era uma boa oportunidade, né, para ver o negócio como um todo, para ver o negócio começando desde o início, né. Então, eu fiquei lá com eles 2 anos, e aí depois, né, enquanto pensava sobre o que seria o futuro dessa agência, né, será que ela tinha um diferencial ou não, eu percebi que eu queria estudar, na verdade, estratégia corporativa, era isso que me interessava, e então eu fui fazer o mestrado na UFRJ, né, em administração, que é um curso reconhecido como um full-time MBA, né, esteve na lista dos 100 melhores full-time MBAs, na lista do Financial Times, e aí lá a minha professora orientadora estudava crescimento corporativo, eles tinham uma área, né, de uma ênfase em estratégia, exatamente. Então eu escrevi minha dissertação sobre o setor de telecomunicações, olhando como que o setor evoluiu depois da privatização, como as empresas reagiram à concorrência, à regulação. E aí depois eu fui trabalhar em consultoria, né, na Business Integration Partners, que é uma consultoria italiana, focada em operações, ou seja, em desenho de processos, revisão de processos, implementação de sistemas, acompanhamento de indicadores, né? Porque eu queria ter uma experiência de ver como que a estratégia, como que um planejamento virava realidade, né, ou não, e que tipo de problemas as empresas enfrentavam na hora de implantar, né, o que elas tinham planejado. Então, fiquei lá 3 anos e meio, meu cliente era a TIM, fiquei dentro da TIM, uma época em operação de rede, uma época em Customer Relations, e aí comecei a sentir falta de ter uma visão do todo do negócio, né, que era, na verdade, o que sempre me interessou. Então, fui para o OLX, onde eu era gerente de estratégia da categoria de automóveis, que é a principal categoria em termos de receita, né. Lá eu aprendi sobre o método ágil, aprendi sobre produtos de tecnologia, tinha muito contato com marketing comercial, produto, e a OLX, ela tem dois donos, né, dois grupos grandes de internet, que tem várias outras empresas de marketplace no mundo inteiro, né, então a gente tinha a oportunidade de trocar muita experiência, e aí foi uma experiência muito legal, aprendi muito, mas em algum momento eu comecei a sentir falta de ver um impacto positivo do meu trabalho. Eu sempre me imaginei tendo uma carreira longa, né, numa empresa grande, ou ainda que eu mudasse de empresa, sempre imaginei que minha carreira seria em uma empresa maior, né, eu cresceria dentro de uma empresa, porque eu sempre me preocupei com a estabilidade financeira, tinha esse exemplo em casa, né, meus pais são médicos, né, então para eles é uma profissão estável, né, não tem muito risco, né, assim, de você não conseguir um emprego. Eles também eram concursados, né, além de ter o próprio consultório. Então, sempre imaginei que eu seguiria um caminho assim, né, nunca tive o sonho de empreender, mas nesse momento comecei a ver que eu não me sentia realizada, porque eu não achava, né, que o meu trabalho, que era muito intenso, muito trabalho, que isso gerasse algo, né, para a sociedade. Achava que as decisões eram bastante baseadas, né, no resultado financeiro, no resultado que foi prometido para o acionista, né, para o dono da empresa, e aí sentia falta disso. Então, isso passou a pesar mais, né, do que o meu desejo pela estabilidade. E aí eu procurei outras empresas, né, também não me identifiquei, não achei um outro lugar que eu achasse que eu poderia ter isso. Então, passei por um processo de coaching, pensei nas várias alternativas, né, para a minha carreira e vi que se eu encontrasse uma ideia, né, que eu acreditasse o suficiente, então eu estaria disposta a correr esse risco, né, a tomar esse risco que é empreender. Então, pensei que eu me interessava por alguns setores, né, saúde, educação, internet, e aí falei, vou focar no setor de saúde, que é o que mais me interessa, entender bem quais são os problemas dele, e aí se eu tiver uma boa ideia, eu vou topar, né, começar a empreender. Então, o setor de saúde é muito próximo, né, da minha vida, então meus pais sempre falaram muito
dos problemas que os médicos e os pacientes enfrentam, né, tanto no setor público, né, meu pai trabalhou no SUS, né, no posto de saúde no centro do Rio, minha mãe no hospital municipal, meu pai também foi médico do trabalho, e eles também têm um consultório, então eu vi várias experiências, né, das dificuldades de pacientes médicos, por isso era muito próximo, né, tinha um interesse pessoal. Então, fui ler sobre o setor de saúde, comecei lendo a dissertação de um colega meu do mestrado, né, que foi orientado pela mesma professora que eu, e que falava também desde o início do setor, né, como que o setor surgiu, quais players surgiram, como eles surgiram. Então, era bem detalhado, e para mim, o pior problema que tinha, né, no setor, porque claramente existem vários, né, mas para mim o mais importante era a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? As pessoas não conseguem na hora que elas precisam. Então, resolvi focar nesse problema, aproveitei as minhas experiências, né? Então, a minha experiência com o marketplace, a minha experiência com essa visão do todo de um setor, né? Visão do todo de uma empresa, e comecei a pensar em usar o modelo de negócio do Uber, né? Que é um marketplace também, um lugar onde você encontra, né? Faz encontrar a oferta e a demanda de uma forma mais eficiente, né? Que é o que o Saúde para Já faz também. E aí, mesmo, né, tendo pesquisado várias fontes, além da dissertação e tal, eu fui fazer pesquisa com usuários, né? Então, fui no posto de saúde para falar com as pessoas que enfrentam, né, essas dificuldades e entender melhor, né, quais são os problemas delas, né? Então, falei primeiro, né, com usuários do setor público, né? Então, fui até os postos lá de saúde, clínica da família, policlínica, UPA, e aí entendi, né, que eles têm dificuldade para acessar o serviço na hora que eles precisam, né? Então, o próprio Ministério da Saúde fala que não é todo mundo, toda a população que é coberta pelas equipes de saúde da família, só 64%, né, que é a atenção básica. Além disso, quando as pessoas vão até as clínicas da família, muitas vezes, né, em alguns lugares, elas precisam esperar o dia inteiro, né, várias horas, ou precisam ir mais de uma vez para conseguir o atendimento. Quando elas precisam de outros tipos de serviço, né, tipo exames, consultas com especialistas, cirurgias, ou então serviço de odontologia, elas precisam de uma requisição, né? E às vezes você espera semanas ou meses até conseguir marcar, né, esses serviços. E aí uma pesquisa mostrou, né, que no Rio, no segundo semestre de 2017, 35% desses pedidos não foram atendidos. E aí eles caducam, né? Eles não são mais considerados válidos e têm que ser refeitos. Então, conversando com as pessoas, eu vi que elas, na verdade, estavam satisfeitas, né? A minha hipótese de valor é que as pessoas estavam insatisfeitas com o serviço público, mas isso já não era verdade, né? As pessoas falavam muito bem dos médicos, né? Normalmente elas falavam, não, esse médico que está aqui, né? Esse médico da família, ou esse cardiologista, ele é muito bom, eu gosto muito dele, eu tô aqui há mó tempão, eu não quero nunca deixar de ser atendida por ele é bom demais e tal. E aí o que elas reclamavam era que às vezes demoraram muito para serem atendidas, ou, sei lá, se a recepcionista foi grossa, né, ou o médico foi grosso, isso eram os problemas que poderiam deixar eles insatisfeitos. E aí, mesmo assim, mesmo eles estando satisfeitos com o serviço, eles me contavam histórias, né, de momentos que eles aceitavam pagar, que eles pagavam por serviços privados. E aí perguntei por quê, e aí normalmente estava relacionado à urgência e à criticidade, né, da questão. Então, ou a pessoa estava passando muito mal naquele momento, estava com febre, estava com uma dor, e aí precisava resolver algo rápido, né, e aí muitas vezes ela já sabe que se ela for no atendimento público, ela não vai conseguir ser atendida rápida, nesse caso ela procura o privado, ou então é alguma coisa grave, que poderia ser um exame para diagnosticar um câncer, né, ou algo que você não pode esperar muito tempo para fazer. Então, daí também surgiu o nome Saúde para Já, que tem a ver com urgência. Mesmo assim, os pacientes que procuram serviços privados, né, eles também têm vários problemas. Então, muita gente não consegue pagar um plano de saúde, né? As pessoas não têm necessariamente um trabalho formal, né? Elas podem não saber se elas vão ser demitidas no mês seguinte, né? Ou elas são autônomas, elas não têm uma garantia de que elas vão poder pagar um valor todo mês. Muitas vezes elas preferem pagar só o que elas usam mesmo, né? E os planos são caros, né? Então, lá em 2017, a ANS fez uma pesquisa que mostrou que um plano individual custava R$ 800, que já é boa parte, né, do salário mínimo.
E aí, então, a população que tem plano de saúde é uma parcela muito pequena, né, 22,5%, que é basicamente a classe A e B, né, e uma parte da classe C. Então, não resolve o problema de muita gente, né? E mesmo assim, as pessoas que têm plano, às vezes, têm que pagar por serviços que não são cobertos ou porque elas vão pedir um reembolso daquilo. E aí, do lado dos profissionais de saúde, né, vocês conhecem bem, também existem vários problemas. Eles querem aumentar a demanda, né? Então, precisam preencher suas agendas, né? Precisam ter mais pacientes e tal. Muitas vezes, acabam se filiando, né, se credenciando a planos de saúde por causa disso, mas recebem valores baixos, né? Não tem nenhum poder de barganha lá com o plano de saúde, é ele quem determina qual é o preço. O plano de saúde demora 2 meses para pagar, e muitas vezes tem muita burocracia, né, para você garantir o pagamento. E aí, para compensar, né, o valor baixo recebido pela maior parte, né, dos atendimentos feitos, que são esses do plano, eles cobram preços altos no atendimento particular. E aí pode ser, né, que algumas clínicas priorizem oferecer serviços que têm preços mais altos segundo planos de saúde, né, e não necessariamente priorizem oferecer os serviços que têm maior demanda, que são mais necessários. E aí, em relação aos outros problemas, né, de gestão e organização da clínica, com as clínicas que a gente conversou, muitas vezes eles já têm uma forma, né, de fazer a gestão daquilo, ainda que seja uma forma analógica, e não são muito abertos a mudar, né, a adotar um sistema, uma solução de agendamento, uma solução de CRM e tal. Muitas vezes são resistentes. E aí, o Saúde para Já, então, tem a visão de facilitar o acesso a serviços de saúde de qualidade a todos os brasileiros. A gente é uma plataforma que une pessoas que não têm plano de saúde, principalmente, aos prestadores de serviços de saúde de uma forma mais eficiente. E aí, o público-alvo é principalmente as pessoas que não têm plano, né, ou seja, pessoas de classe C e D, mas também as pessoas que têm plano podem, às vezes, precisar encontrar serviços mais baratos e mais próximos. Então, esse é a carinha, né, do Saúde para Já. A pessoa, né, o paciente, pode entrar no nosso site, procurar um determinado serviço de saúde, daí ele vai ver lá várias opções, ele pode estar sempre ordenado pelo menor preço, ele pode filtrar a cidade, o bairro dele, filtrar um exame de determinada região do corpo e tal, e aí ele encontra vários detalhes, né, sobre aquele serviço ali, além do preço, sei lá, o prazo para o laudo do exame, se tem algum tipo de desconto, em que horário que é feito aquele serviço, como pode pagar, se pode parcelar. E eles não pagam nada a mais, né, por usar o Saúde para Já. E em breve eles vão poder agendar também pelo Saúde para Já para o caso de prestadores que sejam parceiros do Saúde para Já. E aí, do lado dos profissionais e das clínicas, eles vêm para o Saúde para Já para aumentar a demanda deles, né? Então, é uma forma de divulgar, de mostrar que eles existem, o que eles oferecem, em que condições, e aí aumentar o número de pacientes que eles recebem. Eles podem se cadastrar gratuitamente, né? A maior parte dos cadastros é gratuito, essa é a ideia mesmo. E se eles quiserem ter mais destaque, né, até 10 vezes mais chance de receber contatos, eles pagam uma comissão de 15% sobre o valor dos serviços feitos. Então, o que faz o Saúde para Já diferente? É centrado no paciente, né? Então, tem um concorrente nosso, né, que não é um concorrente direto, mas que é o mais parecido, né, com o Saúde para Já, que é o Doutoralia. A gente está focado na necessidade do paciente, né? Ou seja, esse paciente que a gente está falando, para ele é muito importante o preço, muito importante a localização e a disponibilidade da agenda ser próxima, né? Então a gente dá mais destaque para isso, né? A gente garante que essas informações estão ali, e aí com isso a gente é mais relevante para esse tipo de paciente, e que também é o maior volume dos pacientes, né? A maior parte da população. Então, tendo maior parte dos pacientes, a gente também consegue gerar mais demanda para os profissionais e para as clínicas que fornecem as informações deles, né? São muito úteis para os pacientes. E a ideia é que os prestadores tenham autonomia para definir o próprio preço, né? A gente nunca quer interferir no preço, né? Isso não seria justo, né? Algo que já é muito insatisfatório que o plano faz. Então, a ideia é a gente apoiar com informação. Então, nunca dizer qual é o preço que deve ser cobrado, mas sim informar, talvez esse preço nessa região desse serviço, ele está tantos por cento acima da média, ou até em algum momento, quando estiver muito dado, informar que se ele reduzir o preço em tanto, a demanda dele pode aumentar em tanto.
né? Então, esse tipo de informação, inteligência que a gente quer fornecer. E aí a gente cobra por resultado, né? Então, a pessoa não paga nada, né, se ela não receber uma demanda, o que é muito justo, né? E aí não tem razão para o parceiro, né, para o prestador de saúde não estar ali, não estar no Saúde para Já. Então, o que a gente fez até aqui, lá em março de 2020, foi quando eu comecei a pesquisar, né, o setor. Então, ler sobre o setor no Brasil, ler sobre saúde, né, como funciona o setor de saúde em outros países. Em julho de 2020, que foi logo depois que as coisas voltaram a reabrir, né, na pandemia, foi quando eu fui fazer as pesquisas. E aí fui nos postos, policlínicas, UPAs, também idealizei o nome e testei o nome. Em setembro de 2020, eu coloquei no ar a primeira versão, né, do produto, ou seja, era uma página estática que eu fiz no Wix, né? O Wix é uma ferramenta para quem não entende nada de programação. Coloquei uma página que só explicava o que era o Saúde para Já, e tinha um telefone e um WhatsApp, e as pessoas podiam falar comigo. Liguei uma campanha do Google Ads, comecei a receber vários pedidos, né, das pessoas que precisavam de exames, de consultas. Eu ia guardando esses pedidos, o nome da pessoa, qual era o serviço, qual era a região que ela estava procurando, né, que data chegou o pedido, e a partir desses pedidos eu ia procurando os lugares que fizessem esse serviço, né. Então esse era o MVP, né, tá testando, será que existe demanda para a busca de serviços de saúde online. E aí recebi muitos pedidos, logo eu já não dava conta, né, de fazer isso sozinha. Contratei 2 pessoas, a Tamires e o Pedro, eles começaram também a atender, e aí a gente foi guardando as informações, né, conforme a gente mapeava os prestadores de serviços, a gente guardava as informações, estruturei um banco de dados a partir desses dados, coloquei os dados no servidor online, né, em dezembro de 2020. Em janeiro, contratei a primeira desenvolvedora, e em fevereiro a gente tinha a primeira versão do site dinâmico no ar, ou seja, as pessoas passaram a poder entrar no site, pesquisar um serviço e ver as coisas que a gente tinha guardado no banco. E aí a gente fez várias melhorias, né? Claro que a primeira versão as pessoas não conseguiam muito entender para onde deviam ir, né? Onde clicar e tal. Então a gente foi fazendo teste com o usuário, fez várias melhorias, melhorou o carregamento, né? Para ser mais rápido, melhorou o SEO. Em junho, a gente começou também a fazer campanha no Facebook Ads, né, além de ser só no Google. E aí, a gente chegou a um custo de aquisição de cliente bastante baixo, né, para paciente, tipo R$8 para paciente. O benchmark que a gente sabe, né, de startups, é que normalmente startup gasta R$50, R$60 para adquirir um cliente. Né, a gente chegou a 8, confirmando que aquelas pessoas realmente foram até o serviço, né, foram fazer o serviço. E aí, então, a gente falou, está na hora de testar o outro lado, né? O lado do parceiro, o lado do prestador de saúde. Será que ele realmente quer isso que a gente está querendo oferecer? Então, a gente já tinha alguns parceiros ali. O primeiro foi em dezembro de 2020, né? Era um conhecido de um conhecido que tinha uma clínica. Daí a gente conversou, ele topou esse parceiro, já me pagando comissão. Depois, outros conhecidos de conhecidos estavam interessados, a gente conversou. Sempre perguntava para eles, o que é a sua pior dor, né? O que é seu problema, o que você precisa mais, e todos eles falavam que precisavam aumentar a demanda. Então, a gente resolveu focar realmente nisso, né? Que é o que tem mais a ver com o marketplace, e lançamos a primeira versão de uma página, né? Explicando o que era o Saúde para Já, e chamando as pessoas para serem parceiras, lá em julho, e aí começou a ter campanha também para isso. E aí colocamos um lead collector, né? Um formulário pequenininho que pega o contato da pessoa. A gente viu que estava perdendo pessoas ali, porque o processo de contato com a gente, de preencher um cadastro, era muito manual, muito complexo, né? Não era ainda todo integrado com o banco e tal. Então, a gente viu que o melhor, né, para a gente não perder pessoas ao longo desse processo de aquisição, era ter um cadastro completamente online. E aí a gente colocou isso no ar em janeiro. Então, a gente sempre focou em gerar mais valor para os pacientes e para os prestadores de serviços, né? A gente atua só no estado do Rio de Janeiro, então, desde o início, né, a gente estava só no estado do Rio de Janeiro, com foco maior na região metropolitana, né, que é onde está a maior parte da população mesmo, e a gente quer expandir para outros estados ainda esse ano, né? Uma vez que a gente tenha um cadastro bem simples, né, funcionando bem. E aí, até agora, foram esses números, né, que a gente conquistou. Então, agora a gente tem, em média, 2,5 mil usuários
ativos por mês, só no site de pacientes, né? A gente já enviou 3.4 mil contatos para clínicas até hoje, 27 mil usuários entraram no site até hoje, né, desde aquela época, 562 serviços feitos pelo atendimento WhatsApp. Então, no início, quando a gente começou atendendo pelo WhatsApp, depois a gente começou a ter os dois, né? Tanto a pessoa podia se servir no site, quanto ela podia pedir nossa ajuda. E aí, quando ela falava com a gente pelo WhatsApp, a gente conseguia confirmar que ela realmente foi e fez, né? Então, 562 serviços que a gente confirmou, 125 mil reais, né? Era o valor de todos esses serviços juntos. E aí, com isso, né, cadastrado no nosso site tem 10 mil serviços oferecidos em 1.200 unidades, 670 prestadores de serviço, sendo que 40 são parceiros premium, né, que toparam lá pagar a comissão para a gente. Então, primeiro a gente focou, como eu falei, né, no aumentar o tráfego e a conversão dos contatos para clínicas, né, trazer mais gente, fazer com que mais gente chegasse até o final do funil, que era um contato para clínica. E aí, usuários mensais, né, aumentou muito desde que a gente colocou o site dinâmico no ar, né, começou a fazer campanha no Facebook Ads em junho, contratou uma assessora de imprensa e tal, então foi aumentando o número de usuários. E a gente também estava muito preocupado em fazer com que esses usuários que chegassem entendessem, né, o que fazer no site. Então, fizemos vários testes, né, várias melhorias, até que a gente chegou em fevereiro em 17%. Né? E agora o que falta para a gente é ter essa etapa de agendamento, né? A gente fez até um teste com usuários em janeiro, que a gente fala com as pessoas e vê as pessoas usando o site, né, no celular delas, na nossa frente, observa o que acontece, observa se ela entende, se ela clica onde deve clicar mesmo, e depois pergunta por que ela teve alguma dúvida, né, por que ela fez alguma coisa. E a gente viu que faltava agendamento. As pessoas até falavam, agora só falta agendar. E aí a gente passou a trabalhar nessa funcionalidade. A partir disso, a gente vai poder confirmar que as pessoas que encontram, né, esse serviço no nosso site realmente façam o serviço ou não. E aí, do lado de parceiros, a gente também está focado, né, na aquisição de prestadores, de serviços, de parceiros, né? Eu quero que aquelas informações que estejam no nosso site estejam sempre atualizadas, né? Então, não adianta a gente só mapear, né? Boa parte do que está cadastrado foi adquirido mapeando, então a gente que ligava e buscava as informações. Eu até contratei uma pessoa que pagava para ele por meta, né, de serviços mapeados. A gente fez várias melhorias lá no sistema que insere os dados no banco, e aí a gente aumentou muito o volume de serviços cadastrados, mas aí a qualidade, né, das informações começou a piorar. Então, eu vi que a gente precisava de uma solução escalável, que é essa de fazer os prestadores mesmos virem até a gente e cadastrarem, editarem, atualizarem, enfim. Então, o cadastro completo está online desde janeiro só. A gente está fazendo melhorias de usabilidade. Mesmo assim, né, o custo de aquisição de cadastro reduziu, tanto do prestador quanto do parceiro premium. Né? O custo de aquisição é tudo que a gente gastou em marketing, dividido pela quantidade de cadastros. E aí é claro que a gente encontrou vários desafios já esperados, né? Então, várias coisas que eu tive que aprender, né? Não sabia nada sobre o banco de dados, tive que aprender, né? E montar lá as tabelas. Mas tem várias coisas que eu não esperava, né? Então, por exemplo, quando eu fui nos postos de saúde, né? Supostamente as coisas já estavam abertas, tinha posto que estava fechado e outros agendamentos que você conseguia fazer para a semana seguinte. Então, eu fiquei pensando, será que o problema que eu quero resolver não existe mais, né? Será que ele vai voltar a existir? E aí, será que eu espero ele voltar a existir? Ou será que eu continuo? E aí, acabei continuando porque eu vi que isso era muito diferente em diferentes postos, né? Então, tinha lugar que ainda tinha problema. E aí, era melhor eu continuar. Além disso, o fato do trabalho ser remoto, né? Uma equipe muito jovem, contratar desenvolvedores, principalmente no ano passado, né? Ficou muito mais difícil, muito mais caro. Eles têm várias oportunidades, né, para ganhar em dólares, trabalhar em outros países daqui e tal. Então, é um desafio grande. E várias mudanças, por exemplo, nos algoritmos de anúncios e redes sociais, né? Às vezes, a gente tem uma campanha que está dando resultado, alguma coisa muda do lado deles, né? E a gente tem que se adaptar. Mas, apesar de todos os desafios, né, tem coisas que fazem muito valer a pena. Então, isso aqui que a gente tinha, inclusive, muito contato no início, né? A gente via as pessoas respondendo a gente, né? No atendimento WhatsApp, a gente via a diferença que aquilo fazia na vida das pessoas. As pessoas eram muito gratas, elas agradeciam muito, elas estavam dispostas, inclusive, a divulgar, né? Mostrar isso para outras pessoas, não sabia, dava surpresas que tinha uma coisa desse tipo, né?
E aí também esteve no Rio Innovation Week, a gente teve um stand lá, e aí lá foi um dos momentos assim que eu percebi, né, que um dia não existia nada, e aí que agora existe um monte de coisa, né, que isso saiu completamente do papel, né, graças ao meu trabalho e da minha equipe. E também é muito bom ver a equipe, né, que antes era muito mais júnior, muito mais inexperiente, crescendo, né? Então tudo isso vale muito a pena empreender. E aí também isso, né, ver o reconhecimento, ver outras pessoas que aprovam a ideia, né, por sorte, nunca ninguém chegou e falou, não, acho que isso não tem nada a ver. As pessoas normalmente apoiam muito, né, que é muito legal. E aí, por fim, qual é o melhor momento para começar? Eu diria que agora, né? Não tem outro melhor momento do que agora. E aí, mesmo que a gente pense que agora é um momento de, sei lá, acabou de acabar a pandemia, mas ainda tem muitos problemas na saúde, né? Na verdade, é o contrário, né? O empreendedor, ele tem que ver oportunidade na crise, né? Então, muitas vezes, a crise, o problema, é o que você precisa, né? Para encontrar uma outra oportunidade, né? Para encontrar uma solução nova. Então, o momento é sempre agora. E é isso. Espero que tenha ajudado aí as pessoas que querem empreender, né? E motivado, porque com certeza o setor